Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa videoaula, né? Queria primeiro pedir desculpas aí pelo atraso. Semana passada uma semana muito complicada, é, conseguindo me organizar agora com todas essas alterações de estrutura, né? De organização mesmo, né? De aulas. É, eu inicialmente vou dividir, né, as minhas orientações aí com vocês, com essas aulas que eu vou gravando. Eu vou priorizar não aparecer na tela, eu vou priorizar inicialmente a, a gravação da imagem que vocês veem aqui e da minha voz, tá? E vou sugerir também alguns vídeos do Ângulo Box, então vocês vão ter as duas opções para ajudá-los da melhor forma possível, e também as orientações de leitura, de exercícios, listas e tudo mais, né? Então, pessoal, fiquem tranquilos que a gente vai tentar assessorá-los da melhor maneira possível. E eu queria também falar uma coisinha para vocês. Não esqueçam de mandar dúvidas, tá? Nós temos lá o canal lá de WhatsApp do nosso curso do Ângulo. Então, por favor, mandem as suas dúvidas, tirem as suas dúvidas, e não hesitem em perguntar, tá? Porque é a nossa maneira de estar junto nesse momento, né? Então, vamos lá. Vamos para a aula, vamos começar a conversar, né? Na nossa última aula a gente falou de ácidos, né? Falamos de nomenclatura, aquela coisa, aquelas fórmulas enormes, aquela coisa, vamos ser sinceros, aquela coisa chata, né? Aquela coisa pesada, muita decoreba, muita informação. Uma notícia é que eu não vou fugir disso, mesmo longe de vocês. A gente vai continuar falando disso. Tá? Só que, mesmo na última aula, a gente falando bastante da nomenclatura dos ácidos, e eu já enfatizei para vocês qual a importância dos ácidos, né? Que eles não têm. A importância não é somente falar do nome deles, né? Saber o nome e a fórmula. Eles informam uma coisa essencial para a gente, né? Eles são um elemento central para a nomenclatura dos ânions, né? Para a gente falar sobre os ânions. Então, a gente aqui vai simplesmente retomar um pouquinho sobre a ionização dos ácidos, né? Ácidos, é bom lembrar que esses ácidos, a gente já comentou o processo geral da ionização, né? Falando geralmente sobre um ácido genérico HXA, mas vamos retomar com alguns exemplos, né? A gente sabe que discutir ionização total e discutir ionização parcial é uma coisa que não é assim tão simples. Porque, na verdade, a ionização total, muitos ácidos fortes, aqueles que ionizam muito, priorizam a ionização total. Ionização parcial é mais associado a ácidos fracos, ácidos que têm uma ionização que vão gerar íons livres numa quantidade menor se comparado aos ácidos fortes, né? Então, aqui nessas telas que eu vou apresentar para vocês, eu vou apresentar essas telas da seguinte maneira. Eu não vou pensar muito se o ácido é forte ou fraco. A gente só vai discutir a técnica da ionização total e a técnica da ionização parcial, certo? E aí a gente vai se preocupar com o nome dos ânions gerados. Então vamos lá. Então, importante você seguir aqui o meu mouse. Aqui a gente tem esse ácido que é o ácido sulfídrico. Esse ácido sulfídrico, se a gente pensa em ionização total, significa que todos os hidrogênios presentes inicialmente no ácido vão formar H+ no sistema. Então, se estão entrando dois hidrogênios, a gente espera aqui, né, nos produtos que saiam dois hidrônios. E os dois hidrônios vão sair aqui. Então, perfeito, saíram dois hidrônios. Tá? E qual é o ânion associado? Lembra que a carga do ânion está diretamente associada, pensando aqui na ionização total, à quantidade de hidrogênios. Então, se você tem dois hidrogênios aqui, nós vamos ter o quê? 2 menos de carga do S aqui. Então, você vai ter o S2-. Aí, qual é o nome desse S2-? A gente não chama ânion enxofre com carga 2 negativo. Esse cara tem um nome especial. Como o ácido
não tem hidrogênio, não tem oxigênio, esse ácido aqui é um hidrácido, então ele é o ácido sulfídrico. O ácido que terminou em hídrico vai ter o ânion associado a ele terminado em eto. Portanto, o S2-, se você pensou aí sulfeto, você está muito certo. E aí a gente tem também a ionização parcial. Ionização parcial significa que você vai passo a passo produzindo hidrogênios, né? Liberando esses hidrogênios para falar numa linguagem mais coloquial. Então você tem dois hidrogênios na primeira etapa, que sendo um ácido fraco como é o H2S, essa primeira etapa é a mais efetiva, é aquela que vai produzir mais íons no sistema, tá? Ela vai ter um H+ aqui, e aí o parceiro dele aqui, né? É só fazer a subtração. Se eu tenho um hidrogênio a menos, vai ter o HS. Só que se o H é mais, o HS tem que ser menos, porque a molécula é eletricamente neutra, ó, uma carga negativa. Como é que é o nome desse cara? O nome desse cara não é muito difícil, não. Ele continua mantendo o eto aqui no final, mas vai ser o quê? Vai ser hidrogênio sulfeto, ou também chamado de sulfeto ácido. Esses dois nomes aqui são os nomes o quê? Oficiais da IUPAC. O bisulfeto é um nome usual. Agora, como uma reação menos efetiva, ou seja, que vai gerar um pouco, uma quantidade menor ainda de íons no sistema, porque esse ácido é um ácido fraco, a gente vai ter esse H pode se ionizar em H+, e aí sobra só o S. Só que veja, o S tem que, ó, pensa comigo, qual que tem que ser a carga desse S aqui? Se está entrando uma carga negativa aqui, somando, aqui tem que ser a carga global, né? Você vai somar mais 1 com menos 2 para dar essa negativa aqui que está entrando. E esse S2- é o famoso sulfeto que a gente já falou lá no início, certo? Agora eu vou repetir, não vou ficar repetindo tudo de novo, por quê? Porque é tudo igual. A única coisa é que os ânions vão estar aí com um nome diferente. Ó, eu estou pegando um ácido, como eu falei para vocês, não se preocupe, de fato a total seria a ionização mais provável aqui. Por quê? Porque esse ácido é forte. Ele tende a liberar, produzir todos os seus íons aqui no sistema. Então você vai ter 2H+ na ionização total e SO4 2-. Perfeito, mesma coisa, só que é um ânion oxigenado agora. É o ácido sulfúrico, portanto esse SO4 2- é chamado de ico, se o ácido termina em ico. Esse cara aqui, esse ânion aqui, terá como nome terminado em ato, então ele é o sulfato. A ionização parcial é igualzinho a outra, então você vai pensar em H+ e HSO4-, e esse HSO4- vai ser o hidrogênio sulfato ou sulfato ácido aí, tá? E os nomes oficiais, ou também chamado de bisulfato. E o HSO4- vai ser um ânion que vai ionizar em H+ e SO4 2-, e SO4 2- a gente já sabe o nome, que é o sulfato. Agora, você sabe que a gente já viu um ácido que termina em hídrico, a gente já viu um ácido que termina em ico, falta o ácido que termina em oso. E eu não fui muito criativo. Eu peguei o ácido sulfuroso aqui, ó, com oxigênio a menos em relação ao ácido sulfúrico H2SO4. Então, ionizou total, 2H+ e SO3 2-. Esse cara aqui é o sulfuroso, portanto, seu ânion, que é o SO3 2-, vai terminar em ito, sulfito. E aí, a ionização parcial, aqui o H+ com HSO3-, adivinha, esse cara vai ser o hidrogênio sulfito ou sulfito ácido, os nomes oficiais, ou também chamado de bisulfito, que é o nome usual, certo? E aqui é o nosso HSO3-, que vai ser em H+ e HSO3-. Opa, aqui está errado, ó, corrija aqui depois, ó. É 3 e 3 aqui. Opa, escapou isso daqui, mas não tem problema. Você sabe que aqui é 3 e aqui é 3, né? Então esse daqui vai ser o sulfito, não tem problema. Então é só corrigir esses caras. Ó, eu errando aqui, ó. Tá certo? Para variar. Erro presencialmente, erro também remotamente.
Tá bom? Então, esse é o cara. E a gente sabe por que saber nome de ânion é importante. Saber nome de ânion é importante, a gente sabe a resposta disso daí. A resposta disso daí é porque o ânion do ácido ele é emprestado para o sal. Ninguém chama isso daqui de cloro de sódio, todo mundo chama isso daqui de cloreto de sódio. A gente sabe que a parte catiônica aqui, ó, do sal vem da base na reação de neutralização. E a parte do ânion aqui foi emprestada pelo ácido. Então, o ácido, nomenclatura do ácido está totalmente associada à nomenclatura do sal, né? Então, a gente sabe essa tabelinha faz tempo. Nome do ácido terminado em hídrico vai ter o seu ânion terminado em eto, né? Que vai estar lá no nome do salzinho produzido por esse ácido aqui. Tá? O ácido termina em ico, o ânion termina em ato. Ácido termina em oso, ânion termina em ito. E tem frasezinhas, essas coisas que vocês sabem melhor que eu, tá? Então, essa é o pareamento importante. Beleza, pessoal? Então, essa é a nossa aula de ionização, né? E de nomenclatura dos ânions associados, que é fundamental para determinar a nomenclatura do sal. Eu volto mais tarde para falar, veja aqui, ó, das nossas bases e também para falar das nossas propriedades de ácido, certo? É isso aí. Um grande abraço e a gente se fala já já.